E vamos para a nossa próxima conversa. O nosso próximo assunto é sobre o tenista Thiago Wilde, sensação em Roland Garros, já apontado como futuro ídolo do tênis brasileiro. O Thiago Wilde, ele tá indo numa ascensão ali que é parecida com a do Gustavo Kirten, há uns anos atrás, por isso que a gente está tão empolvorosa aqui. Ele tem 23 anos e tem no seu currículo vitórias históricas aí nesse torneio, mas também uma denúncia feita pela ex-namorada, a influencer e biomédica Tayane Lima, em 2020. Ela acusou ele de violência doméstica e no ano passado ele foi denunciado pelo Ministério Público do Rio, que cita, entre outras coisas, violência psicológica. Ela diz que ele ofendia ela constantemente, chamava de nome, expôs a intimidade dela para os amigos, chegava até a controlar as roupas que ela usava, segundo o depoimento da Tayane. O Wilde disse numa entrevista essa semana que não tem por que falar disso lá em Roland Garros. E o advogado dele, o Rafael Melo, disse ao UOL que se manifestará quando a defesa for intimada. O problema, gente, é que a justiça procura o Thiago Wilde há um ano, como o pessoal aqui de esporte deu, para seguir com o processo e não encontra ele em nenhum endereço que ele deu. Cris Fibe, ainda que Thiago não queira falar disso, e ele está no direito dele, né, de alguma maneira, por que é importante que a gente continue lembrando os casos de ídolos denunciados por agressões contra mulheres como esse? Parar de passar aquele pano, né, Camila? É natural, sim, que ele ache que é do âmbito privado, mas não é. Ele é uma figura pública e ele deve, sim, satisfações se ele violentou a mulher. Esse é um pensamento que eu acho parecido com aquele pensamento do marido e mulher, ninguém mete a colher. É do âmbito privado, então a gente não deve se meter. E a gente já mudou esse entendimento recentemente, inclusive agora tem leis que dizem que síndico é obrigado a proteger vizinho, que os vizinhos não podem ficar quietos. Se eu testemunho uma violência, eu tenho que denunciar. Então, é um entendimento meio antigo, e ele é uma figura pública, de fato. Agora, por que que ele faz isso, né, Camila? Ele faz isso porque essa cultura da passação de pano e de que não dá em nada para o macho que é acusado, isso é muito disseminado e muito comum, né? Ele vê que outros homens já foram acusados de violência, outros homens públicos, figuras públicas, e isso não deu em nada. E eu comentava isso nas eleições muito: violência contra a mulher não tira voto de ninguém, não tira mesmo. Os homens violentos estão aí sendo eleitos. Desde o juiz da Suprema Corte Americana, que é acusado de estuprar uma mulher e foi aprovado para o cargo mesmo assim, o Donald Trump, que tem inúmeras acusações de violência contra a mulher e foi eleito mesmo com essas acusações tendo já vindo à tona, hoje ele é um homem condenado. O Arthur Lira, presidente da Câmara, atual presidente da Câmara dos Deputados, já foi acusado pela ex-mulher também de tê-la espancado. O ex-ministro Eduardo Pazuello também já foi acusado de violência doméstica, e a gente vai esquecendo. Eu aposto que eu estou falando aqui e muita gente está pensando: nossa, o Arthur Lira, nossa, o Pazuello. Isso vai passando, acusados, tá, gente? Não tem nada comprovado, mas são ex que vieram a público dizer: eu tenho acusações de violência doméstica, e o homem não tem, digamos, uma mancha na sua reputação por causa disso, né? E isso é histórico, Camila. Eu vou aproveitar, já que a gente adora indicar livros aqui, eu vou indicar esse hoje, que é muito bom, chama O Direito ao Sexo. E aqui ela fala que os homens criticados por violência doméstica e violência sexual não vêem repercussão séria. Ela conta de um caso que o BuzzFeed, aquele site, fez uma lista de shitty media men, tipo, homens de merda, e que poucos desses homens listados como homens de merda, porque já tinham sido acusados de violência sexual, sofreram qualquer repercussão negativa em suas carreiras, né? Então a gente vê isso acontecendo mesmo, e o Thiago acredita nisso. E por outro lado, a ex que acusa o Thiago disso, que é uma influência, ele está tentando aí brigar pelos seus direitos sem nem conseguir que ele seja oficiado, né, que a justiça encontre ele para ele se manifestar. Ela deu uma entrevista ontem para o Globo, para a repórter Carol Knoplosch, e ela ganhou um jogo e virou a melhor pessoa do Brasil. Ela diz que ficou surpresa com tanta repercussão porque as pessoas esquecem. É exatamente a impressão que eu tenho, né, Camila? A gente ainda esquece. Cris, mostra a capa do livro aí pra gente. Você mostrou rapidinho, não deu nem pra ver Mostrei muito direito. rápido. O Direito ao Sexo. Como é o nome da autora? Pronto, agora já feminismo no Peraí, século tirar o XXI. dedinho. Ô, Cris, eu Ame-a. queria te perguntar uma outra coisa sobre isso, porque eu vejo muitos comentários nas redes sociais, nesse caso, dizendo assim: agora o UOL tá pegando no pé, agora que ele ganhou, estão falando disso. Não deviam falar, as pessoas concordando que não deviam, e como se fosse assim, uma implicação. Gente, é uma implicância, na verdade, uma implicância com o cara. Tem como responder isso? Olha, não é uma implicância, a gente só quer mostrar que é uma coisa importante de se falar
mesmo que seja, né, uma questão ali dele com a ex. Não é do âmbito privado, como você falou, né? Como é que a gente responde para essas pessoas que é importante que é importante para a gente estar falando sobre isso? É importante o reconhecimento dessa violência, é importante o pedido de desculpa, é importante que o homem violento contra a mulher se redima, né, Camila? Não necessariamente a gente está falando de cancelamento, a gente está falando de parar a carreira de alguém. É um pouco parecido com a história do Cuca, quando o Cuca foi convidado para treinar o Corinthians, sendo ele um homem condenado pelo estupro de uma menina de 13 anos. E sendo um homem, diga-se, que nunca pagou por esse crime e nunca veio a público reconhecer a gravidade do que ele fez. Então, o que preocupa mais do que esses homens continuarem aí com seus cargos, suas posições, seu sucesso profissional, eles são idolatrados, eles são tidos como exemplos para os meninos que estão aí. Então, a gente fala muito isso, né, Camila? Eu sou mãe, a Cris Guterres é mãe de menino. A gente vai estimular que os meninos idolatrem homens que são violentos contra a mulher, então a gente está flertando com a glamorização dessa violência e a gente está, de alguma forma, chancelando, aprovando a ideia de que nós, mulheres, somos menores, que temos menos direitos, que a nossa posição é menos importante, que a nossa voz é menos importante. Então, eu acho grave, sim, e a gente vai ficar aqui falando, embora seja chato, e a gente não está promovendo o cancelamento dos homens, a gente quer que os homens que são violentos não são todos, e isso é uma ideia muito errada também. Tem essa ideia de que as mulheres feministas, aqui em Universa, estão querendo cancelar os homens, não estão querendo se relacionar com os homens. Gente, eu tenho até amigos que são, não é essa questão de cancelar os homens mesmo, tem a maior parte dos homens, eu diria, não são homens violentos, E mas os homens que são violentos são reincidentes e a gente precisa reconhecer e pará-los, né?